Vítor, a forma como Farioli deixou escapar o campeonato da Holanda na época passada pelo Ajax pode pesar a partir de agora? Ou seja, o fantasma do Ajax terá influência nesta reta final da Liga? A partir do momento que o Futebol Clube do Porto empata com o Ajax no momento decisivo, é legítimo que seja recuperado o fantasma do Ajax. É extremamente incómodo para o Futebol Clube do Porto, é extremamente incómodo para Francisco Farioli. Podemos até dizer que também para os jogadores é extremamente incómodo. Houve outras alturas esta época em que se falou nisso, sobretudo a seguir à derrota com o Casa Pia. E os jogadores também não gostam. E depois há uma coisa muito complicada, é que o Sr. Farioli, ainda na conferência de imprensa posterior ao Famalicão, comentou que quando abriu o Twitter e viu contas a nível internacional a referirem-se ao que se passava na arbitragem em Portugal. Isso era verdade, não era por ser a conta dele, que nós em outras contas também vimos isso. A questão é que se o Farioli agora o deixa de ir ao Twitter, ou se for ao Twitter vai ver também diversas contas a falarem do fantasma do Ajax, do descalabro no Ajax e do que aconteceu no Ajax. E o que aconteceu no Ajax foi que o Sr. Farioli, que fez um extraordinário trabalho à frente do Clube de Amsterdão, isso tem que ser dito, à 31ª jornada tinha 9 pontos de vantagem e levou 4-0 frente ao Utrecht, sofrendo o primeiro golo, um frango do guarda-redes Mateus, que defendeu em Portugal e é muito conhecido. E a partir daí foram 4 jogos verdadeiramente negativos, o último dos quais, onde perde a liderança, sofrendo um golo aos 90+8. Quem tem capacidade de sabendo tudo o que passou, o que fez bem, o que fez mal e o que deve trabalhar ou não, quem tem capacidade de fazer esse balanço, melhor do que qualquer outra pessoa, é o próprio Francesco Farioli. O próprio Farioli tem que ser capaz de perceber como é que neste momento pode ajudar, em primeiro lugar, ajudar-se a si próprio a não ficar preso a nenhum fantasma do passado, a nenhum stress pós-traumático de alguma situação passada como esta do Ajax e também ajudar o grupo a reagir. Ele é que tem que saber, face à experiência acumulada, de que forma é que não cai outra vez nos mesmos erros que poderá ter cometido à frente do Ajax. A verdade é que o Ajax, durante 4 jogos, não conseguiu ganhar, só voltou a ganhar na última jornada, quando já tinha o título perdido para o PSV Eindhoven. O Futebol Clube do Porto, neste momento, ainda tem alguma margem. Estes 4 pontos, em tese, partindo do princípio que o Sporting é favorito quando receber o Tondela no acerto de calendário, seja quando for que esse jogo seja realizado, o Futebol Clube do Porto ainda tem vantagem. O facto do Futebol Clube do Porto, no confronto direto com o Sporting, também prevalecer, ainda permite, por exemplo, ao Futebol Clube do Porto empatar um jogo, perder mais 2 pontos que o Sporting e continuar na liderança. No entanto, a situação passou a ser de risco, porque no caso de um deslize como o do Casa Pia, basta uma jornada para perder o topo, se o Sporting mantiver o rendimento e continuar a ganhar. E isso é uma realidade com a qual, que no Futebol Clube do Porto ficou celebrizada por José Maria Pedroto como ter estofo de campeão, e é isso que Francesco Farioli, que até hoje na sua carreira não ganhou nenhum título, tem que demonstrar que afinal tem. E como alguém lhe dizia na conferência de imprensa, de antevisão ao jogo Famalicão, ele está numa fase em que pode conquistar tudo ou pode não ganhar nada. E tem que ser ele próprio ir buscar o que melhor o Futebol Clube do Porto fez esta época, para que no final da temporada não voltem a acontecer deslizes como este que se viu contra o Famalicão. Mas, Vítor, o Porto joga para a Liga Europa na quinta-feira, depois no domingo joga com o Estoril. Como é que Farioli deve gerir este calendário apertado do Futebol Clube do Porto? O calendário do Futebol do Porto? Bem, eu acho que o Futebol do Porto não pode pensar em mais nada que não seja o jogo com o Estoril. A partir do momento que acontece este empate com o Famalicão, onde o Futebol do Porto mais uma vez deixou escapar uma vantagem, porque isto não é só novamente, não é só ir para cima do Rui Borges, porque o Sporting perdeu vantagens. Não. O Futebol do Porto contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Famalicão, perdeu vantagens, perdeu 6 pontos que seriam fundamentais, 2 dos quais, ou seja, contra o Sporting ainda por cima, seria uma questão de confronto direto. Portanto, em vez de ter ficado igualado, o Futebol poderia ter conseguido 3 pontos a mais. Resumindo, face a esta situação, o Futebol do Porto defronta ao Nottingham Forest na quinta-feira, joga quinta-feira às 20 horas, joga domingo com o Estoril às 20 horas e depois na quinta-feira seguinte com o Nottingham Forest às 20 horas. Basta olhar para este calendário e como está organizado e vê-se logo à partida que o Futebol do Porto privilegiou a Liga Europa. E porquê? Porque o Futebol Clube do Porto, entre a recepção ao Nottingham Forest, portanto, que acaba por volta das 22 horas da próxima quinta-feira, e o início do jogo com o Estoril, domingo às 20 horas, nem sequer cumpre as 72 horas de descanso. Ou seja,
O Futebol Clube do Porto não colocou em cima da mesa a possibilidade de jogar segunda-feira contra o Estoril, prefere jogar domingo, fazer os 2 jogos em Portugal e depois ganhar um dia, segunda, terça, quarta, livres, para defrontar o Nottingham Forest em Inglaterra na quinta-feira seguinte. O Futebol Clube do Porto, se quisesse meter efetivamente as fichas todas no campeonato, poderia jogar segunda-feira, ainda que ficasse menos tempo de recuperação na viagem à Inglaterra, mas garantiria melhores condições de sucesso contra o Estoril. O calendário está como está, o Futebol Clube do Porto, na reta final do campeonato, defronta sobretudo equipas da segunda metade da tabela. Os momentos mais difíceis que podiam reabrir o campeonato estavam identificados. Era o Sporting de Braga, o Futebol Clube do Porto ganhou, era a recepção ao Famalicão, que está em boa forma, um empate, e agora há outra portagem, que é uma portagem mais dispendiosa, das mais dispendiosas, que é a deslocação ao Estoril, um terreno onde já não raras vezes o Futebol Clube do Porto tem problemas. E perante tudo isto, Farioli não pode pensar além disso. Viu-se na conferência de imprensa após o Famalicão que o treinador do Futebol Clube do Porto estava-se a deixar levar pela tentação de voltar a dizer que era para a equipa render o seu melhor contra o Nottingham Forest. Mas, na planificação que for feita, Farioli tem que assegurar as melhores condições para ganhar ao Estoril. E a partir daí fazer gestão já na quinta-feira na recepção ao Forest. De forma alguma o jogo Estoril pode ser secundarizado. E esse é o ponto principal do calendário do Porto. Não há mais nada a seguir ao Estoril. O jogo Estoril ao fio da balança, ou o jogo Estoril é que pode ditar uma reação do Futebol Clube do Porto, ou então a tal termideira que faça lembrar efetivamente o que aconteceu com o Ajax na época passada. E acreditas, Vítor, que este empate relança definitivamente a luta pelo título com o Sporting e com o Benfica? O que o Sporting e o Benfica esperavam era que o Futebol Clube do Porto, em algum momento, não conseguisse manter o ritmo que mostrou na primeira volta, onde praticamente não perdeu pontos, só empatou com o Benfica, e mesmo aí o Benfica não ganha pontos porque foi no confronto direto, com aquela exibição defensiva porfiada, preparada por José Mourinho nessa deslocação ao Dragão. Mas existiam várias ideias. Uma delas, por exemplo, o Sporting, quando jogou no Dragão, pensou jogar com 2 resultados. Porque o Futebol Clube do Porto vinha a tremer, o Sporting pensou que se mesmo que não conseguisse ganhar no Dragão, provavelmente o empate seria um mal menor, porque se o Futebol Clube do Porto tremesse mais à frente, não ganhasse na Luz, e depois viesse a escorregar em mais algum sítio, o Sporting poderia saltar para a liderança. A verdade é que o Futebol Clube do Porto não ganhou na Luz, as contas do Sporting estavam certas. A questão é que o Sporting estava em vantagem em Braga e também sofreu um gol que o impediu de ganhar. Perante tudo isto, numa fase já pós-seleções para as últimas 7 jornadas, onde se pensava que o Futebol Clube do Porto entraria em velocidade de cruzeiro, a verdade é que este empate relança o campeonato. Porquê? Porque o Sporting, aí está, tem um jogo em atraso com o Tondela, não sabe quando é que se vai realizar, mas onde é claramente favorito. E esse cenário obriga o Futebol Clube do Porto a calcular, a fazer cálculos para um triunfo do Sporting, o que deixa só 2 pontos de margem. Estando 2 pontos de margem e estando o Benfica também a ficar a 5 pontos da liderança, claramente, se um Futebol Clube do Porto que possa tremer, é um Futebol Clube do Porto que alimenta, dá força, faz com que os rivais tenham esperança. É verdade que eles se vão defrontar dia 19 de Abril, é verdade que não podem ganhar dos 2, mas o Futebol do Porto, neste momento, tem acima de tudo que olhar para dentro, olhar para si, porque quem está à frente só depende de si próprio para chegar ao fim do campeonato na liderança e ser campeão.